Hoje vamos falar sobre como gerir crises, o que fazer, o que não fazer e como manter a sua reputação. Então fique aqui que é sobre isso que vamos falar hoje. Olá, tudo bem? Eu espero que sim. O meu nome é Danilo Emerick e eu sou jornalista e consultor em marketing digital político e eleitoral. E estou aqui para te dar boas dicas para a sua comunicação política. Antes de tudo, eu já quero pedir um favor para você, eu quero que você curta e se inscreva no canal, ok? Muito obrigado. Então vamos lá, hoje é sobre gerência de crises, gestão de crises, né? O que fazer, o que não fazer. E nosso trabalho enquanto comunicador, né, nessa gestão da comunicação política, é não deixar essa crise crescer e manter a reputação. A reputação que é o principal ativo de um agente político. Então, pensando dessa forma, não pode haver espaço para improviso. Profissionais ligados à área, eles fazem isso com planejamento. Você precisa, a primeira coisa é fazer uma análise do cenário, né? Você vai mensurar qual é o tamanho da crise, onde ela está ocorrendo, se ela já está tendo divulgação nas redes sociais, se a mídia já está soltando notícias a respeito do assunto. Você precisa ter todo esse escopo traçado para saber o que vai fazer diante dela. Porque muitas vezes, às vezes nem é uma crise, às vezes é só uma mobilização de uma categoria ou um grupo. Por exemplo, após a aprovação de um projeto de lei, vários grupos, sindicatos e categorias se mobilizam enviando e-mails ou enchendo a caixa de correio dos políticos ou nos comentários nas redes sociais, e o político que não está habituado àquilo, né, ele vai se assustar achando que aquilo é uma crise. Mas muitas vezes não é. Então você precisa entender muito bem se é uma crise primeiramente ou não. Se for uma crise, se você errou e isso veio a público, né, alguma falha, então você precisa ter a mensuração do tamanho dessa crise para poder fazer um planejamento diante disso. A sua principal preocupação na gestão dessa crise deve ser não aumentar ainda mais a crise, controlar ela e manter a sua reputação. Então, como que você vai fazer isso? Você vai tomar alguns caminhos. A primeira coisa a se fazer é convocar uma reunião e com muita transparência com a sua equipe, você vai falar, vai pensar o que vai fazer, né, para traçar uma resposta. Essa resposta ela precisa ser rápida. Por que ela precisa ser rápida? Porque você precisa assumir a narrativa dos fatos. É a sua versão que precisa circular, precisa vencer. Então a sua resposta precisa ser rápida, não pode demorar dias, semanas, ela tem que ser rápida. De preferência, logo nas primeiras horas, você já solta um posicionamento com a sua resposta. Esse posicionamento, de preferência, para ser um vídeo, preferencialmente do político falando, olhando para a câmera como se eu estivesse olhando para o eleitor, no fundo do olho do eleitor. Você precisa se atentar também que quanto mais tempo você demora para soltar esse posicionamento oficial seu, mais tempo vai arranhar a sua imagem. Você não terá uma resposta ali para contrapor. Você não tem um contraponto contra essa crise, né? Um argumento de rebate. E lembre-se, quem cala, consente. Por isso que é importante você ser ágil nessa resposta. Mas você precisa dar essa resposta de forma pensada. Não é no calor dos momentos responder ali e acabar aumentando a crise. Lembre-se de usar palavras de fácil entendimento. Você não pode, nessa hora, complicar com palavras de vocabulário rebuscado, né? Então precisa ser de fácil entendimento para o público em geral. Se for através de uma imagem, um card, lembra que ele precisa ser limpo, nada de muita coisa na imagem, nada de muita coisa. É um design mais limpo e direcionado. Nesse momento que você vai falar, você tem que falar para o seu público, para o seu eleitor. Porque a oposição ela vai falar, ela vai atacar de qualquer forma. Então, e quem não vota em você antes não vai votar agora. Então você precisa ser direcionado. Lembre-se que você precisa manter a sua reputação. Como que você vai manter a reputação? Não deixando o seu
público eleitor, né, que a sua reputação seja arranhada e você perca esses eleitores. E se você for soltar uma nota, lembre-se de nada de ficar na defensiva e nada de ficar jogando a culpa em cima dos outros, e nada também de conteúdo vazio. Então, soltar uma nota sem conteúdo é a mesma coisa que não dizer nada. Nesse momento é muito importante, após a definição do seu posicionamento, da sua resposta, você acionar os seus militantes, os seus apoiadores, porque eles que vão ser a sua linha de frente na sua defesa. Então eles vão ir em sites, nas suas redes sociais, para te defender, para falar, né, que nessa hora também aparece muito hater. E lembre-se, a gente não conversa com hater, a gente exclui e bloqueia ele. Agora, aquele eleitor mais crítico, né, que faz um comentário mais crítico, ponderado e sem baixar o nível, a gente responde ele, ok? E aí que você precisa ter um treinamento para a sua equipe, para a padronização das respostas. Você precisa ter uma resposta pronta, na ponta da língua já para dar para esse tipo de pessoa. E se essa crise foi gerada por causa de um erro seu, não tenha problemas em assumir a culpa, né? Em assumir o erro. Lembre-se que o eleitor, de forma geral, ele tem um certo distanciamento do político. Ele não vê o político como um ser humano. Nesse momento que o político ele vai a público, reconhecer o erro, pedir desculpas, né? Ele está se humanizando. É raro isso acontecer, né? De políticos assumirem que erraram. É raro acontecer, mas isso humaniza. Assim como na comunicação de empresas, né, as empresas são orientadas a assumir os erros, no caso dos políticos é também recomendável, dependendo do que estiver acontecendo, né, a assumir o erro, pedir desculpas e se comprometer a reparar esse erro. E neste momento que você está dando o seu posicionamento, lembre-se, se for para dar más notícias, dê todas de uma vez só. Não deixe se espaçar para dar várias notícias, porque isso aumenta a crise. Então deixa o pau quebrar de uma vez só, né? Outro fato que você precisa se atentar durante gestões de crise é, se a imprensa já está falando sobre o assunto, você não pode deixar ela sem resposta. Lembre-se que quem cala consente. Então, nada de notas vazias, sem conteúdos, dê uma nota para ela no prazo que eles pedem, né, no deadline deles, para você ter um argumento também durante as reportagens deles. E nada de atacar a mídia também, porque isso aumenta a crise também, tá? E uma última dica aqui, durante a gestão de crise, a oposição vai falar muito, vai atacar, vai criar peças te atacando. Não vá até as redes sociais deles para se defender. Deixe eles falando para lá. No máximo, seus apoiadores vão lá, mas eu nem recomendo eles terem esse comportamento. Por quê? Porque quando uma postagem é feita, aí você mobiliza apoiadores para ir lá te defender, você está alimentando o algoritmo da sua oposição, né? Ou seja, você está dando ainda mais voz para a sua oposição. Ou seja, você está aumentando a crise. Bom, pessoal, então essas foram algumas dicas de como gerir uma crise de imagem. E se você assistiu esse vídeo até o final, quero te agradecer. Se você gostou desse vídeo, aperta aqui no curtir, deixa um comentário falando o que você achou, né? E compartilhe esse vídeo também com os políticos, assessores, para quando ocorrer uma crise de imagem deles, né? Não se esqueça também de inscrever-se no canal e ativar as notificações, porque assim, toda vez que eu lançar um vídeo novo, vai o seu celular te notificar desse vídeo, ok? Então por hoje é só, obrigado e até mais!